Um homem chamado Benedito foi responsável pela morte de mais de 10 pessoas em estados diferentes do país, e todas de forma brutal. Só que tinha um fato peculiar em seus crimes: o assassino bebia o sangue de suas vítimas. Isso acabou fazendo ficar conhecido como o Vampiro de Monte Santo. A sua história é tão intrigante que ganhou até um especial no clássico programa Linha Direta. Então nesse vídeo a gente vai conhecer a história do Vampiro de Monte Santo, o homem que bebia o sangue de suas vítimas. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas, tá? Então, se você tiver menos de 18 anos, pula esse anúncio aqui para a minutagem que irá aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra ganhar uma graninha em algum dos jogos. Mas lembrando, você pode tanto ganhar quanto perder também. Então não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né? O Crash, o Double, o Mines, tem um que a gente vai jogar hoje, que é o novo deles lá, chamado de Slide. Pessoal, vamos lá então. Esse novo jogo é bem simples, lembra até um pouquinho o Double, só que aqui são foguetes. Cada foguete tem um multiplicador e a estratégia é bem simples. Se cair no foguete com um multiplicador acima do qual você escolheu, você ganha, e se cair abaixo, você perde. Por exemplo, a gente está com uma banca aqui de 1.346. Eu vou colocar uma quantia de 500 e deixar no multiplicador 2x e começar o jogo. Assim que inicia, se ele cair em algum foguete que tenha um multiplicador acima de 2x, eu ganho. Nessa nossa rodada aí deu bom, olha só, caiu em 2,11x, ou seja, a gente dobrou o valor, ficando então com a banca aqui de 1.846. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos. Eu indico o método Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Uma novidade é que a Blaze está com um suporte 24 horas para você tirar as suas dúvidas. Basta descer até a aba escrito Suporte ao Vivo, abrindo a caixa de diálogo, lá tem algumas sugestões de dúvidas, mas você pode também digitar a sua, caso tenha uma. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinho, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. As pessoas costumam não acreditar nesses seres mitológicos com dentes afiados que sugam o sangue de suas vítimas pelo pescoço. Mas nas cidades onde Benedito Gomes passou, a crença na existência de vampiros realmente existiu. O Vampiro de Monte Santo. Benedito Gomes Rodrigues, ele nasceu em Lagoa da Prata, localizado no interior de Minas Gerais. Benedito era portador de uma doença mental chamada encefalopatia. Essa doença é causada pela falta de oxigenação no cérebro, quando o bebê ainda está no útero da mãe. Ainda criança, ele perdeu a sua mãe quando tinha apenas 3 anos de idade. Em casa, ao lado de 5 irmãos, ele era alvo constante de seu pai alcoólatra, que o agredia constantemente, apesar da pouca idade. Com 8 anos de idade, o Benedito começou a ficar doente. O nome da doença era vampirismo, uma condição rara que tem relação com casos de canibalismo. Pessoas que sofrem dessa doença geralmente são homicidas com uma intensa vontade de beber sangue. Normalmente eles bebem sangue porque dentro do psiquismo deles existe um colorido mágico, místico, religioso. Normalmente eles bebem sangue para incorporar as virtudes da vítima. É dito que ainda na infância, Benedito demonstrava um certo fascínio por sangue de animais mortos, mas naquela época ele se contentava apenas pelos bichinhos, ainda não existiam vítimas humanas do menino. O início dos crimes. Num determinado momento de sua vida, o Benedito começou a beber como o pai, acabou virando alcoólatra também. Em meados dos anos 60, foi quando o futuro vampiro começou a sua onda de assassinatos. Aos 18 anos, Benedito acabou se tornando um morador de rua e foi parar no Amazonas, e lá a sua caminhada como vampiro assassino começou. Por lá, Gomes começou a trabalhar na zona rural como lavrador. Nessa época, ele assassinou 3 pessoas que o teriam humilhado, e apesar desse seu desejo por sangue, o futuro vampiro não bebeu nada de suas vítimas. Porém, após essas mortes, ele acabou sendo preso e contou tudo o que aconteceu de uma forma fria aos policiais. Benedito conseguiu fugir da prisão e sua lista de assassinatos só foi aumentando. Em 1961, matou mais uma pessoa, um homem na cidade de Matão, em Goiás, e em 62 atirou em dezenas de pessoas em Porto Alegre,
Antes de fugir, ele ainda teria botado fogo num lugar que parecia ser uma casa noturna. De volta ao estado natal, em Ituiutaba, assassinou um homem aparentemente sem motivo algum. Em Curitiba, ele matou 2 pessoas a tiros durante um jogo de cartas. Já em Anápolis, Benedito tentou matar mais gente. Aparentemente, matar era uma diversão para o vampiro. Enquanto Gomes estava morando na divisa de Uberlândia com Tupaciguara, ele ainda chegou a matar um homem que apareceu por lá pedindo ajuda e acabou enterrando no seu próprio quintal. Em agosto de 1966, o assassino ainda matou sua mulher após uma briga que, segundo informações da época, foi nesse caso que ele acabou bebendo sangue humano pela primeira vez e tomando gosto pela coisa. Depois que perambulou pelo país, o vampiro voltou para a Lagoa da Prata em 1967 e matou novamente. A vítima da vez teria sido a sua própria prima, uma menina que tinha somente 9 anos de idade. O desgraçado tinha se tornado um verdadeiro monstro. Não existem muitas informações na internet dando detalhes sobre o vampiro, mas o site Sou Mais Lagoa entrevistou Marina Alves, uma moradora de Lagoa da Prata que contou as suas memórias sobre o assassino. Ela disse que circulavam vários boatos sobre o crime, mas que se lembrava bem de quando a pobre criança teria morrido. Marina também disse que em Lagoa da Prata, Benedito ficou conhecido como Vampiro da Mogiana. Esse era o nome da estrada que levava à linha de ferro e ele sempre ficava andando pelas linhas do trem. Ela também contou como a população reagiu ao que estava acontecendo e disse que todos tinham medo de Benedito. E ainda existe a história de que no mesmo dia em que ele matou a sua prima, o vampiro de Monte Santo teria matado mais uma pessoa. A pessoa essa que no caso teria testemunhado a morte da criança. Abre aspas. A cidade ficou em choque por muito tempo. Como eu era criança, ouvia sempre os adultos comentando e os pais ficavam muito preocupados na época e com medo. Além da menina, no mesmo dia ele matou uma outra pessoa. E muitos dizem que a segunda vítima era uma testemunha. Ainda assim, o vampiro queria mais. Em 67 tentou matar uma nova companheira, mas ela foi salva por caçadores. Benedito foi até detido desta vez, mas por não saberem sobre os outros crimes dele, acabou sendo solto. Chegou em Aguaí, pediu água. Aí o homem pegou e já suspeitou aquela sede dele que bebeu muita água. Fez pergunta, ligou com a polícia, pegaram ele e aí tinha sido ele mesmo. Ele falou que tinha sido ele mesmo que tinha matado. Nada satisfeito, o maldito deixou Lagoa da Prata e foi para Monte Santo, também em Minas Gerais, e lá assassinou mais 2 crianças. Depois de 12 dias, já estava em Aguaí, que fica em São Paulo, e novamente, mais uma criança foi morta por suas mãos. O corpo foi achado com os punhos cortados, era por onde Benedito bebia o sangue de suas presas. Todas as vítimas, exceto as primeiras 3, tinham sinais do tal vampirismo. Até quando Benedito continuaria agindo sem ser pego? Uma hora ele teria que pagar pelos seus crimes. E essa hora chegou. A prisão do vampiro. A essa altura, e depois de tantas vítimas, é claro que a polícia já estava atrás dele. E ainda em 1967, horas depois do último assassinato, Benedito foi preso e confessou todos os crimes, sem demonstrar nenhum tipo de remorso. Ele foi acusado de matar ao menos 16 pessoas em 7 estados diferentes do Brasil. Em 1969, 2 anos depois, ele foi internado no manicômio judiciário de Franco da Rocha, em São Paulo, que ficava no complexo hospitalar de Juqueri. Ele ficou preso por lá por 22 anos, até que no dia 27 de junho de 1991, fugiu do manicômio e desde então nunca mais foi visto. Saiu correndo, entrou na mata, os funcionários foram atrás, mas ele conseguiu se esconder. Pelo jeito, esse manicômio em que ele estava era bem tenso, bem complicado, já que lá ficavam os criminosos que tinham algum problema mental. Fizeram até um livro em 2016 chamado de A Cidade dos Loucos. Conta a história do manicômio que atuou entre 1898 até 2021. Caramba, então é recente então. Nem faz tanto tempo assim que deixou, né, de existir esse manicômio. O caso do vampiro de Monte Santo, ele foi tão chocante, né, tão intrigante, que acabou sendo transmitido pela Rede Globo no programa Linha Direta, no ano 2000, né, aquele programa que todo mundo tinha medo ali quando tocava aquela abertura, né.
Belo dia, senhores. Eu me caguei. Agora, sobre o que aconteceu com o Benedito após a sua fuga, até hoje é um mistério. Ninguém sabe mais se ele continua vivo, se ele continua fazendo vítimas, se ele já morreu. Vai ver, ele pode estar mais próximo do que você imagina. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Bom, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. A gente tem vídeo todos os dias. Até o próximo. Tchau.